amigos, sejam bem-vindos a mais uma palestra de atualização desenvolvida pelo Instituto LivreNet. Hoje nós temos a honra de receber em nossos estúdios o professor Fernando Gajardoni, que é autor da coleção Saberes do Direito. O professor na palestra vai tratar do tema o novo CPC e as tendências do processo civil. Professor Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos. Eu espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou aqui com os senhores para fazer breves considerações sobre o novo Código de Processo Civil e as tendências do direito processual civil brasileiro, por evidente. E para nós começarmos esse bate-papo a respeito do tema, é importante lembrar a todos os senhores que em 1950 já houve alguém que tentou fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui com os senhores hoje. Em 1950, um italiano chamado Mauro Capelletti e um americano chamado Brian Garf, eles escreveram uma obra que, traduzida para o português, virou Acesso à Justiça. O nome da obra é Acesso à Justiça, que nada mais é do que um relatório sobre aquilo que eles acreditavam ser as tendências para o desenvolvimento do processo civil nos próximos 50 anos. A obra do Brian Garf e do Mauro Capelletti ficou internacionalmente conhecida, porque foi nesta obra que eles desenvolveram a teoria das 3 ondas renovatórias de acesso à justiça. Como os senhores sabem muito bem, a obra do Brian Garf e do Mauro Capelletti estabeleceu que para que os processos civis de todos os países do mundo se tornassem verdadeiros instrumentos de acesso à justiça, era necessário que eles seguissem um programa, ou melhor, que eles seguissem 3 tendências que seriam, de acordo com eles, observadas nos próximos 50 anos. Uma primeira tendência seria a tendência de ampliar o acesso da justiça às pessoas hipossuficientes, às pessoas pobres. E essa previsão do Brian Garf e do Mauro Capelletti se confirmou. A maioria dos países do mundo estabeleceram leis que permitiam a assistência judiciária gratuita aos pobres. O Brasil não ficou de fora. Vocês sabem muito bem que no Brasil, de acordo com a Lei 1060/50, qualquer um que se declare necessitado, não tendo condições de prover, sem prejuízo do seu sustento, o pagamento das custas processuais, tem direito a demandar independentemente do pagamento de qualquer valor. Essa foi a primeira onda renovatória, porque somente permitindo que o não afortunado, o pobre, acesse o sistema de justiça, é que nós podemos efetivamente falar em acesso à justiça. Uma segunda onda renovatória observada pelo Brian Garf e pelo Mauro Capelletti foi a onda renovatória da coletivização dos processos. Eles perceberam que existiriam certos direitos cuja tutela pela via individual não seria cabível pelo modelo então vigente. Sustentaram então Brian Garf e Mauro Capelletti que essa segunda onda renovatória viria através da criação de mecanismos processuais capazes de tutelar de modo adequado direitos que não podem ser analisados do ponto de vista extremamente ou estritamente individual, como é o caso, por exemplo, do meio ambiente, do patrimônio público, da moralidade administrativa, da probidade administrativa, entre tantos outros. Pois não é que a previsão deles se concretizou? A maioria dos países do mundo, inclusive do Brasil, tem legislações específicas sobre o trato do processo coletivo. Aqui no Brasil nós temos um regime rico. A Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor de 1990, a Lei de Improbidade Administrativa de 1992, todas estas leis compõem um microsistema que tutelam hoje de modo adequado, ou pelo menos na tentativa de ser adequado, os direitos meta-individuais. Aqui vale o destaque nesse momento de que a obra que nós trabalhamos aqui no Instituto LivreNet, na coleção Saberes do Direito, é exatamente uma obra, 2 obras que tratam exclusivamente do tema processo coletivo, né? E vale, então, essa nota para todos os senhores. Observado o cumprimento da segunda onda, o Brian Garf e o Mauro Capelletti ainda apontaram a existência de uma terceira tendência lá em 1950. Uma terceira onda renovatória, que seria a onda renovatória da efetividade do processo. Eles sustentaram que não adiantaria nada os sistemas serem tecnicamente perfeitos, de um ar e de uma disciplina doutrinária superior, se eles não efetivamente resolvessem os problemas do cidadão. Porque, afinal de contas, o processo foi feito para quê? O processo foi feito exatamente para resolver o problema do indivíduo, o conflito.
É muito lindo falar em condições da ação, em pressupostos processuais, em natureza do litisconsórcio, ou quais são os fundamentos da existência da repercussão geral, mas nada disso resolve o problema do Caio contra o Tício. Nós precisamos de um processo que dê resultados. E os últimos 20 anos de reformas do processo civil brasileiro demonstram quão certo estavam o Brian Garf e o Mauro Capelletti. O que eles disseram está se concretizando. Hoje nós perdemos muito daquele processualismo puro e as reformas do processo civil buscam exatamente efetividade e resultado. Basta os senhores pensarem nas reformas que, por exemplo, instituíram a súmula vinculante. A súmula vinculante é algo em busca de um resultado. Nós acabamos com aquele dogma do juiz sempre livre para julgar em favor de uma maior efetividade. Nós estabelecemos, por exemplo, o cumprimento de sentença nos próprios autos, a Lei 11.232 de 2005. Verifiquem os senhores que a partir do momento que eu acabo com a autonomia da execução, eu ganho em compasso, ganho em celeridade. O processo se tornou muito mais efetivo. A partir do momento que eu criei um mecanismo tão simples, mas com um resultado prático tão grande, como, por exemplo, o da penhora online, o indivíduo não paga, o juiz sentado na cadeira dele bloqueia o dinheiro do devedor. A partir destas reformas, nós vimos que estamos abandonando o processualismo puro em prol de uma efetividade. E notem que a terceira tendência do Brian Garf e do Mauro Capelletti se concretizou. Pois o meu papel aqui com os senhores é tentar fazer, ainda que de modo sumário, curto, exatamente o que o Brian Garf e o Mauro Capelletti fizeram há 50 anos, 60 anos atrás. É exatamente olhar para frente, olhar para o futuro e verificar quais são as, pelo menos, aparentes tendências do processo civil nos próximos 50 anos. E fica muito cômodo para mim fazer isso com vocês, para eu fazer isso com vocês, na medida em que nós temos aí um projeto de Código de Processo Civil, que traz já uma série de inovações. Esse Código de Processo Civil um dia sai. Talvez não saia em 2013, 2014, talvez saia em 2015, 2016, mas ele já vai incorporar importantes mudanças reveladoras das tendências do que nós teremos no processo civil nos próximos 50 anos. Então, eu selecionei aqui para os senhores algumas dessas tendências e gostaria de dividi-las. Por exemplo, uma primeira tendência que eu posso compartilhar com os senhores hoje é que certamente as condições da ação estão com os dias contados. A primeira grande tendência do processo civil é que no Brasil nós não tenhamos no futuro as condições da ação. Pois os senhores sabem muito bem que no sistema vigente, e de acordo com o artigo 267, inciso 6º do CPC, são 3 as condições da ação. As condições da ação são a legitimidade ou a capacidade ad causam, o interesse processual ou de agir e a possibilidade jurídica do pedido. A legitimidade ad causam é a existência de vínculo jurídico entre quem pede, contra quem pede e o que pede. Há necessidade de haver uma relação entre partes e o objeto do pedido, sem o que haverá ilegitimidade ativa. A possibilidade jurídica do pedido é a inexistência de vedação legal ao pedido ou à causa de pedir ou à parte da demanda. Apesar de nós dizermos impossibilidade jurídica do pedido, adequadamente deveríamos nomear essa condição da ação como impossibilidade dos elementos da ação. É o famoso caso do 814 do Código Civil, que veda, por exemplo, qualquer pedido que tenha por causa de pedir dívida de jogo. Ou o caso do artigo 1º, parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública, que veda qualquer ação civil pública cuja pretensão seja discutir, ou pelo menos pedir, assuntos de natureza tributária, contribuições previdenciárias, fundo de garantia de tempo de serviço ou outros fundos cujos beneficiários possam ser identificados. É uma hipótese de impossibilidade jurídica do pedido. E, finalmente, a terceira das condições da ação é o interesse de agir, ou o interesse processual, que se desdobra em 2 vertentes. Para que uma pessoa demande perante o judiciário, ela precisa, primeiro, necessitar do provimento, e, portanto, nós falamos em interesse de agir necessidade, mas existe também uma segunda vertente, que é o interesse de agir adequação. Para que se peça algo ao judiciário, deve-se pedir aquilo adequadamente.
de acordo com os ditames processuais, sob pena de não o fazendo, falecer o autor de interesse de agir. Essas são as 3 condições de ação atualmente. E quando uma parte, hoje, ela não tem presentes essas condições de ação, ela recebe do Estado uma resposta, que é uma sentença terminativa. O juiz extingue o processo sem apreciação do mérito, e quando ele extingue o processo sem apreciação do mérito, você sabe que isso é a frustração da atividade jurisdicional. É o Estado virando para o indivíduo, para o cidadão e falando, sabe o que eu vou responder para o seu problema, para o seu conflito? Não respondo. Não respondo porque você não preenche determinados requisitos que a lei exige para eu te dar uma resposta. Vai lá, preenche os requisitos, volta aqui e depois eu te respondo. Quer dizer, a extinção do processo sem julgamento do mérito é quando o Estado juiz não responde ao conflito. Ele diz, não vou apreciar porque você não preenche determinados requisitos. Essas condições de ação, elas tiveram um papel muito importante. O Liebman, que foi um italiano que fez sucesso aqui no Brasil, também no meados do século passado, o Liebman usava uma expressão muito feliz. O Liebman falava que as condições de ação, elas eram uma ponte entre o direito processual e o direito material. Elas ficavam num limbo entre o processo e o direito material. Por quê? Porque as condições da ação foram criadas, de acordo com ele, por uma pura questão de economia processual. Quando o indivíduo entrava com uma ação e o juiz de plano perceberia que, caso chegasse no final, ia julgar improcedente, ou porque a parte era ilegítima, ou porque o pedido não era possível, ou porque faltava interesse, a lei já permitia que o juiz, no começo do processo, pronunciasse que não iria levar o processo até o final por uma razão de economia processual. Afinal de contas, qual que é a lógica de você tocar um processo em que o credor entra com a ação e diz é dívida de jogo, se você já sabe de antemão que no final o pedido vai ser improcedente, porque a lei veda a cobrança de dívida de jogo. Então, por uma questão pura de economia, permitia-se a extinção do processo. Ok? Por que as condições da ação devem acabar? Elas devem acabar por uma razão muito simples. Cada vez mais a doutrina e a jurisprudência têm se convencido de que, na verdade, as condições da ação já são o mérito. Quando eu digo que alguém não tem relação com o direito material, eu não tenho que dizer para ela que eu não vou responder. Eu tenho que responder. E qual que é a resposta? É não, improcedente seu pedido. Quando eu tenho uma ação em que você percebe de plano que, na verdade, o pedido ou a causa de pedir, elas são vedadas pelo sistema, eu não tenho que virar para o indivíduo e falar para ele que eu não vou responder. O Estado juiz tem que responder. Improcedente seu pedido. E o mesmo quando falta interesse de agir. E aqui vale o destaque, muito interessante, de que nós não percebemos. Mas esse fenômeno do fim das condições da ação, ele já praticamente existe no Brasil. Nós só não atentamos para isso. É o que acontece, por exemplo, na investigação de paternidade. Os senhores têm que convir comigo que quando eu entro com uma ação de investigação de paternidade, há em tese um suposto pai. Depois do DNA, quando se releva, quando se revela que o pai não é o pai, que o réu não é o pai, os senhores concordam comigo que a rigor, se levado ao extremo a teoria das condições da ação, nós chegaremos à conclusão de que ele é parte ilegítima, porque ele não tem relação com o direito material? Mas não, a sentença é de improcedência. Por quê? Porque hoje no Brasil já pode-se dizer como dominante a tal da teoria da asserção, que estabelece que o juiz só reconhece a falta de condições de ação quando ele possa fazer isso independentemente da análise da prova. Porque a partir do momento em que o juiz analisa a prova, deixa de haver as condições da ação e passa a se enfrentar o próprio mérito do pedido. Acabar com as condições de ação só vai trazer dividendos para o Estado juiz. Porque hoje se perde um tempo gigantesco no estudo do processo para discutir se é caso de extinção sem mérito ou caso de extinção com mérito por falta ou não de condições de ação. Acabando elas, nós ganhamos em rendimento e simplificamos o processo civil brasileiro. Senhores, essa é a primeira tendência que eu vislumbro para os próximos 50 anos do Código de Processo Civil brasileiro. Tendência essa que já começa a ser observada no projeto do novo Código de Processo Civil. Porque o projeto do novo Código de Processo Civil não teve coragem de plano acabar com as 3 condições de ação. Mas ele já acaba já com uma delas. Ele vai dizer que a possibilidade jurídica não vai existir mais. A possibilidade jurídica vai passar a ser mérito. E, portanto, só sobrarão 2 condições de ação. A legitimidade e o interesse. 50 anos é muito tempo. Certamente, em breve, depois da reforma do CPC, virá ainda nova reforma para estabelecer que o interesse de agir e a legitimidade
também se ligam ao mérito. Ok? Essa é a primeira tendência e esse foi o primeiro bloco da nossa breve palestra aqui com os senhores. No próximo bloco, eu volto com a segunda tendência relacionada à existência do princípio da cooperação processual no processo civil brasileiro. Até já!